Karl Marx e o esquerdismo. A origem de tudo. A dialética de Hegel e a sua influência sobre Marx. O termo dialética significa uma tensão entre as ideias. Algumas pessoas o usam como sinônimo de contradição, que se traduz na tensão no grau máximo. O ponto de partida da dialética de Hegel começa com uma tese. Segue-se de uma antítese, que é a contradição da tese, e termina com um ponto comum entre a tese e a antítese, que é a síntese. Hegel fundamenta sua filosofia naquilo que define como a razão, pela qual toda a história é movimentada. Karl Marx concorda com Hegel quanto à existência de uma dialética que movimenta a história, porém, para Marx, esta força não são os ideais ou a razão, mas a economia. Marx afirma que é o embate entre posicionamentos econômicos rivais, o responsável pela causa de conflitos e mudanças históricas. Para Marx, o responsável pela causa de conflitos e mudanças históricas é o embate entre posicionamentos econômicos rivais. Marx, no entanto, decidiu agir e impor essas mudanças com o auxílio de homens de ação, por meio das revoluções. Foi lendo Ludwig Feuerbach que Marx aprendeu que o ser humano não foi criado à imagem de Deus, mas Deus foi criado à imagem do ser humano. Ainda que seu pai fosse um cristão luterano, Marx abraçou a ideia de que o ser humano, e não Deus, é que se realiza na história. A filosofia da história de Marx há ao mesmo tempo uma filosofia do ser humano. Os classistas classificaram o ser humano como Homo sapiens, o ser humano sábio, mas Marx o redefiniu como Homo faber, o ser humano que faz. Daí vem a palavra fábrica. Para Marx, a identidade da pessoa está ligada ao seu trabalho, ou à sua profissão. Ele diz que o esforço cooperativo do ser humano, no desempenho do seu trabalho, é o que une as pessoas na história do mundo. A alienação do trabalhador. O fruto do seu trabalho não lhe pertence. Marx afirma que o poder econômico do capitalismo baseia-se na propriedade. Portanto, o trabalhador nada possui, pois é um mero escravo muito bem pago. Possuir uma propriedade é sempre muito arriscado, pois precisará sempre investir seu capital, e esse capital pode aumentar ou diminuir. Marx diz que o ser humano é reduzido a um animal, pois além de perder sua liberdade criativa, trabalha simplesmente pela sua comida. A subestrutura da sociedade. A sua base econômica. A sociedade, para Karl Marx, possui uma subestrutura e uma superestrutura. A subestrutura é como o seu alicerce e a superestrutura é o prédio em si. O capitalismo precisa de ferramentas para se autossustentar, e quanto mais sofisticadas essas ferramentas, maior a divisão do trabalho. A luta de classes, portanto, é o resultado desse aumento da divisão do trabalho. Para Marx, o mundo é dividido historicamente em duas classes: o proletariado, trabalhadores, e a burguesia, os proprietários. Marx culpa o capitalismo por essa luta, não cabendo então, neste escopo capitalista, a figura de uma terceira classe forte, a classe média. Quanto às leis de mercado, Marx diz que o proprietário ganha mais valor pelo seu produto do que deveria, pois o lucro vai somente para o proprietário, e isso se configura como exploração da classe trabalhadora. O grande fracasso de Marx se dá pela sua teoria de valor do trabalho, que, segundo ele, deveria ser calculada na quantidade de trabalho investida nele, em detrimento da lei da demanda, baseada nas preferências individuais e coletivas da sociedade de consumo. A superestrutura da sociedade. Religião, moralidade e direito. Como um filósofo materialista, Marx ensina que a sociedade não avalia o mundo através da razão ou da teologia, mas de sua base naturalmente materialista. O direito também, segundo Marx, é exercido não sobre valores éticos, religiosos ou morais, mas pela força da classe dominante. Segundo ele, no capitalismo, a lei serve apenas para defender os interesses da burguesia, os proprietários. Dentro do marxismo, o preguiçoso merece, ou tem direito à mesma fatia do bolo, do que aquele que se esforça e trabalha. Quanto à religião,
Chamada por Marx de ópio do povo, ela é comparada a um narcótico, que a classe dominante aplica no trabalhador, para mantê-lo na linha. Vladimir Lenin segue essa ideia, e diz que os comunistas têm por certeza que não existe nenhum Deus. Se houvesse um, isso seria apenas um motivo para guerrear contra ele, de tão mais que são as obras desse Deus. Para Karl Marx, é fundamental que se acabe com a propriedade privada. Isso criaria a ordem utópica de uma sociedade sem classes. Esse sonho desabou com a queda da União Soviética e da China maoísta. Será? Obrigado e até o próximo vídeo.